possamos imaginar. Na literatura, não é? Na poesia, na política e etc. Então, pensando nisso, eu escrevi esse pequeno cordel que aborda um pouco dessa temática. Eu vou ler umas estrofes para vocês. Com certeza. Infelizmente, Odacir, eu sou péssimo para decorar aquilo que eu escrevo. Talvez até por ser professor, o tempo todo eu ficar dizendo para os meus alunos, não decoro, eu acho que já criou um trauma na minha cabeça, eu tenho uma dificuldade enorme para decorar aquilo que eu escrevo. Então acontece isso, é incomum isso entre a gente. Eu acho que eu declamo ainda uns 10 ou 12 poemas no show, se precisar. Mas eu só declamo 3 ou 4. Um soneto que eu fiz, eu gosto muito de soneto. Eu tenho 20 cordéis, né? Mas soneto eu tenho vontade de fazer soneto. E ouvindo um júri popular, que a Apolônio Cardoso fazia, e fazendo a defesa de um cidadão chamado Dimas Gomes Barbosa, né? Aí fez um soneto muito bonito, que eu posso até depois declamar. E aí eu peguei essa fita do júri e memorizei aqui a técnica de soneto. E estarei lançando em breve um livro de sonetos, artigos, mas todos do contexto da poesia popular nacional. O que puder, o que a gente está encontrando de informação que a gente não tinha, vai ter através dos artigos, né? Cantoria ontem, hoje, a importância do Festival de Repentistas, devemos juntar uns 20 artigos, uns 20 sonetos e outras formas poéticas. Esse trabalho estou até em parceria assim, com o Carlos Santos, o jornalista, porque eu faço e ele divulga, depois ele traz. E Carlos será o prefaciador desse livro, porque ele tem, assim, nos dado um apoio. Olha, artista nenhum, nem escritor, é importante. Não precisa de mídia, não, a gente precisa. Porque é através da mídia, de qualquer tipo de mídia séria, que o mundo toma conhecimento do que nós somos. Não ficar só em casa, 5 ou 6 pessoas vão lembrar, muito pouco hoje, para quem tem uma internet aberta aí, né? E como eu costumo dizer, muito mais difícil do que escrever é você publicar e divulgar. É difícil, olha, aquela questão. E diziam que você lançar o primeiro livro é como ser pai do primeiro filho, e é muito parecido, né? Eu lancei o primeiro livro, eu tive essa satisfação. Inclusive o primeiro cordel, que foi sobre a temática da criança e do adolescente. Acho que foi nos anos 90, quando eram criados os conselhos tutelares. Então, a criança e o adolescente na literatura do cordel, que é um tema desmitificado, mas foi o primeiro cordel. A professora Ilza, eu acho que é doutora, hoje já deve estar aposentada, não sei. Ela tomava conta desse setor, que era núcleo, na época, núcleo para criança e adolescente. E a gente saía nos municípios, esse cordel foi bem divulgado. Aí fui tomando gosto. Fui classificado em alguns prêmios fomentos aqui também, né? E fiz um sobre Patativa do Assaré, que pouca gente, tem um nome muito grande, mas pouca gente conhece, porque ele escreveu. Eu fiz uma pesquisa nessa área, como fiz também sobre todas as cartilhas sobre aquela lei, né, da criança e dos adolescentes, né? Sobre o estatuto, tudo. Tem o estatuto e outras leituras. Então, aí é importante. Nesse meu livro, Verso em Forma de Verso, estão 2, o que é ser cidadão, né? Foi um prêmio que eu ganhei na Fomento aqui em 2006, por aí. E o livro foi lançado em 2009. E Patativa do Assaré, até hoje inigualável, certo? Porque, com todo respeito a todos os cordelistas, eu tenho um livro de Leandro até agora, morreu, criou a Academia de Literatura do Cordel, foi Gonçalo Ferreira, muito grande, né? Mas Patativa, para aquele momento, porque a poesia, a linguagem conforme o momento, né? Também tem outro brilhante cordelista aqui da nossa cidade, que é Antônio Francisco, que o advento de Antônio Francisco impulsionou o cordel nessa cidade. Com certeza. Antes, a Mossoró não pegava uma letra para Juazeiro do Norte. Mas com o advento de Antônio, né? E acho que a gente colaborou um pouco também, porque na época, Gonzaga disse, você não quer fazer umas oficinas aqui não? Aí eu elaborei um curso, tive uma orientação, um curso de poesia popular nordestina. E nesse curso a gente passou 8 anos, 6 anos, aliás. Mas nós tínhamos uma professora chamada Edi Ferreira, eu citei esse exemplo. Quer dizer, não tenho condição de fazer sextilha não. Ela hoje tem 27 cordéis. Faz parte é uma das boas cordelistas da Academia de Cordel. Academia de Cordel. Então, é isso.
Então o Antônio foi muito importante. Quando o pessoal viu que o Antônio estava dando certo, eu já vinha fazendo, antes de Antônio, inclusive. Mas as pessoas começaram a fazer e foi importante demais, porque a Universidade, só para concluir, Federal da Paraíba adotou como leitura básica para o vestibular O Cachorro dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros, né? E aqui a Universidade adotou a obra de Antônio Francisco. Foi uma coisa